Bom, vamos entrar agora em teoria da firma. Tema quente, né? Tema quente na prova da PMEC. A função, né, de produção Y, ou seja, o produto da firma, o nível de produto da firma, ele é função dos fatores de produção, ou seja, à medida que você tem acesso a maior quantidade de fatores de produção, a firma é capaz de entregar um nível maior de produto, né? Essa é a ideia. A função de produção, ela é dependente das variáveis dos fatores de produção, que é KLT, né? Que é K capital L labor de trabalho, labor trabalho e T de terra, né? É engraçado, né? No inglês é W, land and capital K, que a gente usa KLT, capital, labor e trabalho, e terra, tá aqui embaixo, KLT. Essa função, ela tem um parâmetro multiplicador, que é o Azinho, que é um parâmetro que indica o nível de tecnologia. Então você desloca essa curva à medida que você tem níveis maiores, cada vez maiores de tecnologia. Que significa dizer que você é capaz de entregar mais produto com a mesma quantidade de KLT se você tiver um nível de tecnologia maior. Toda vez que houver alguma inovação, está aqui embaixo. Teríamos um valor cada vez maior para o parâmetro A, aumentando consequentemente o nível de produção com a mesma quantidade inicial de fatores. Aumentando. Essa é a ideia. Continuando aqui, para o curto prazo, uma função de produção para o curto prazo será aplicada quando pudermos assumir para ao menos um dos fatores de produção um valor fixo. Então, o que você vai mudar na função de produção do longo prazo por curto? Você vai retirar um dos fatores, porque ele pode ser considerado fixo num determinado espaço de tempo que seja pequeno, né? Exemplo, a oferta do fator de produção terra. Você pode assumir que num espaço de um ano você não vai considerar a possibilidade de aumentar esse fator. Então você saca ele da fórmula e fica sendo só uma função de produção que depende de K e L, né? De capital e trabalho, e não de terra. Aqui no caso eu tirei capital, né? O fator K permaneceria fixo por um ano. Bom, um conceito importante na teoria da firma é a lei dos rendimentos decrescentes no curto prazo. O incremento constante da quantidade de um determinado fator de produção, mantendo os demais constantes, ou seja, ceteris paribus, promoverá aumentos de produção de modo inicialmente crescente. Vai acompanhar, né? O incremento vai promover aumentos crescentes de produção. Depois vai passar para níveis constantes e depois vai atingir níveis decrescentes até apresentarem redução. O que vai acontecer é o seguinte: o que algumas pessoas chamam de inflexão, mas é errado esse conceito, depois eu vou explicar, né? É o momento em que você começa a ver a curva, em vez de crescer, ela começa a cair. Ou seja, a produção começa a cair com o aumento daquele fator. Pensa uma situação em que você tem um terreno pequeno, um terreno de 100 metros quadrados. Você coloca um trabalhador lá para produzir cogumelos. Se você botar 2, você vai aumentar a produção de cogumelos. Se você botar 3, você aumenta também. Daqui a pouco, se você tiver 10 trabalhadores lá, 12, 13, você vai ver que a produção cai. Porque você vai ter muito trabalhador por uma área muito pequena. Então, por uma série de motivos, né? Eles vão acabar sendo, no conjunto,
menos produtivos. Então você tem uma situação que essa curva de aumento da produção ela vai ter um ponto de máximo local e depois ela volta a cair. Que é, né? O que eu falei está aqui, ó, nesse gráfico aqui, né? No início do aumento do fator de produção, seja labor, seja terra, você tem o aumento do fator de produção e aí você vai ter um aumento crescente na produção. Para aqueles que são da área de matemática, engenharia, economia, que conhece o conceito de derivada, ó, perceba que eu tracei tangentes aqui, ó, em determinados pontos. Perceba que essas tangentes vão ter ângulos. Esses ângulos vão aumentando, significa dizer que a produtividade aumenta à medida que você aumenta o fator de produção, porque a derivada primeira ela vai aumentando. Até que existe um determinado ponto, que é o P2, que é a derivada primeira, né, que é a tangente, o seu ângulo, ele vai diminuindo. Ou seja, os ângulos aqui das tangentes começam aumentando. Significa dizer que a produtividade, né, o ΔP, acaba sendo maior percentualmente do que o ΔL ou o ΔT. Ou seja, você acaba sendo mais produtivo com mais pessoas ou com mais terra. Só que em um determinado momento, essa produtividade começa a cair, que é o ponto P2 aqui. Ela cai até que em um determinado momento ela é zerada e depois essa produtividade começa a ser negativa, com o aumento do número de pessoas, por exemplo. Algumas pessoas chamam isso aqui de ponto de inflexão, mas não é inflexão. Esse aqui é um ponto de máximo local. Mas se você vir na prova ponto de inflexão, você dá certo, porque a maioria chama de inflexão. Inflexão, na verdade, é quando a derivada segunda também é negativa. O que acontece é o seguinte, é um ponto de descanso e depois volta a subir. Quando volta a subir, esse ponto de descanso a gente chama em cálculo de ponto de inflexão. Quando aqui não volta a subir, cai, na verdade esse ponto é um ponto de máximo local, em que a derivada primeira é zero. Mas para quem não é da área, não se preocupa com isso. Entenda o seguinte, a produtividade ela vai aumentando até P2. A partir dali, quando você aumenta o fator de produção, a produtividade começa a cair até zerar e depois ela é negativa. Ou seja, não interessa trabalhar nessa região daqui, né? Então esse é o conceito da lei dos rendimentos decrescentes na produção. Tá? A produtividade marginal, que é essa derivada, é a razão entre o acréscimo no nível de produção dado o aumento de um único trabalhador e é definida como a primeira derivada da função de produção em um dado ponto. Produtividade média e produtividade marginal. Se a gente pegar a produtividade marginal à medida que aumenta o fator de produção, ela vai chegar num ponto de máximo em que a produtividade marginal não vai ultrapassar aquele valor e depois ela vai diminuir. E a produtividade média vai ser a média dessas produtividades até aquele ponto. Então, o nível de produção A vai ser aquele em que a produtividade média se igualará à produtividade marginal. E é exatamente aonde a produtividade média atingirá o seu maior valor. Ou seja, se você quiser identificar o ponto que a produtividade média atinge o valor máximo, é exatamente quando ela for igual à produtividade marginal. Quando a produtividade média é menor do que a marginal,
que é o lado esquerdo aqui do azul escuro, ela vai ser crescente até que atinja o nível da produtividade marginal. Depois desse ponto de máximo, a produtividade média será decrescente. É difícil você incorporar esses conceitos sem ver alguma situação prática, mas a gente vai ver isso na medida que a gente for passando, tá? Vamos entrar aqui nos exercícios. Vamos fazer o primeiro de uma função de produção. Deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo. Vamos passar para outro vídeo aí e a gente continua.